Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você que nos acompanha, que gosta do programa, que assiste, que interage, que participa. Essa construção que é a nossa proposta, é envolver você, incentivar você e, obviamente, motivar para que você busque informação, busque conhecimento, se aprofunde no estudo das Escrituras, da teologia, às vezes com as nossas provocações, com as nossas reflexões, mas a ideia é, obviamente, que você se aprofunde no conhecimento das Escrituras Sagradas. O programa Vejam Só tem um tempo curto, é bem reduzido, mas a ideia é despertar você, que a partir da provocação aqui você continue e se aprofunde nas temáticas que são abordadas. E hoje, olha, de maneira especial, um assunto muito legal, muito interessante, muito atual, e eu tenho certeza que você vai curtir e vai ser abençoado e edificado. Então fica ligadinho aí, tá bom? Antes de apresentar os meus convidados, rapidinho colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá pra gente poder conversar, interagir, bater papo. É mais uma plataforma aí pra gente poder utilizar, conversar. Quero agradecer demais a todo o carinho que eu recebo da nossa audiência por lá. O que só comprova a importância do Vejam Só, né? E como, graças a Deus, o programa cumpre com o seu papel. Então vai lá, @Zeca_Pereira, manda sua mensagem pra gente poder conversar e falar um pouquinho sobre as Escrituras, sobre teologia também. É esse assunto que nos aproxima tanto, tá bom? Tô esperando por você, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar os meus convidados e na sequência nós vamos rodar a matéria que vai apresentar o tema, tá bom? Uma matéria bem legal, bem especial para apresentar o assunto que nós vamos tratar na noite de hoje. Mas primeiro, vamos aos nossos convidados e dois convidados super especiais para falar sobre essa temática. É com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Alexandre Dutra, ele que é ministro do Templo Batista de Indianópolis. Pastor Alexandre, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Shalom, Zé, que é um prazer estar aqui com você, também com o pastor Magno. E o programa é curto, mas com qualidade e profundidade. E onde eu passo, o pessoal diz assim, te vi lá no Vejam Só. Agora, recentemente, estava fazendo palestra para casar e depois o irmão disse, pastor, posso tirar uma foto para mostrar para meus amigos que eu tenho um pastor que vai lá no Vejam Só, um amigo? Eu falei, claro. De fato, é um feedback que a gente recebe bastante aqui e só comprova aquilo que eu falei, né? A grandeza do programa e a nossa audiência. E a galera acompanha, assiste, participa demais. Bom, para a gente começar, pastor, eu vou pedir primeiro as informações da igreja, por favor. Nós estamos lá, sou pastor auxiliar, lá no Templo Batista de Indianópolis, na Avenida Miruna, número 517. É a rua de trás do Shopping Ibirapuera. Você atravessou o shopping, né, da frente para trás, é uma rua que sobe, que você vai chegar lá no TB, Templo Batista de Indianópolis. E também sou diretor do Ministério Amigos de Sião, que é um ministério que ora pela paz de Jerusalém, leva os crentes evangélicos a apoiar Israel, a entender os planos de Deus para a nação, bem como fazer o turismo para Israel, para aprofundar o seu conhecimento bíblico, estar em loco, onde tudo aconteceu, e entender também a responsabilidade da igreja para com Israel e para com as nações. Boa! Inclusive nós vamos falar muito dessa temática aí também, mas olha, antes da gente continuar, vou pedir rapidinho, pastor, por irmão comentar para os nossos telespectadores o que eles vão encontrar nesses livros aqui. Tenho 2 livros, vou mostrar aqui e vou pedir para o irmão comentar. Primeiro, esse daqui, Israel, a Igreja e o Mundo. Esse livro é um compilado de 22 artigos dos 60 que eu escrevi no site Gospel Prime, que é de grande relevância nacional, e eles foram separados e publicados com esse título porque eles dizem respeito a essa parte. A primeira parte é Israel em relação ao mundo, os acontecimentos, através de uma perspectiva bíblica, histórica e a profecia, que está aberta para cumprimento. E a segunda parte é justamente Israel e a igreja. Qual é a relação de Israel à igreja? A igreja substituiu Israel? Não. E por que não? Onde entendemos isso? E são temas assim, os judeus messiânicos podem ser considerados cristãos? Coisas desse tipo que envolve aí um conhecimento para a igreja saber se relacionar com essa nação que é a nação eterna de Deus. Boa. E esse outro aqui, Encontros Notáveis com Jesus. Uma temática, inclusive, que alguns autores já abordaram também. Tem um do Tim Keller também, que é muito parecido, muito legal. E outros também. O que o pessoal vai encontrar, pastor? Aí já é mais uma veia mais pastoral, na questão de discipulado,
na questão de trazer informações e conhecimento para a edificação do povo de Deus através de encontros que pessoas tiveram com Jesus e as suas vidas foram transformadas de forma indelével, né? Também um material para evangelização, para testemunhar, para falar do Senhor Jesus. Então, tem mais uma pegada pastoral, evangelística, do que mais na linha do Tim Keller. Então, sim, é uma coisa assim, de coração, feita para o povo, né? Tanto eu agradeço os irmãos da nossa igreja que ouviram primeiramente, né, com mensagem, pregação, e dedico ao meu pastor que me levou a ter um encontro notável com Jesus, que me batizou, que me casou e apresentou meu primeiro filho. Bênção, muito bacana. Então ficou aí as indicações. Então, se você tiver interesse nos materiais, é só acessar os contatos que o pastor Alexandre divulgou aí para você. Eles já apareceram, tá bom? Enquanto o nosso irmão comentava, mas se você não anotou, perdeu, vai lá no nosso perfil do Instagram, que tá tudo lá direitinho para você, no @programa Vejam Só. Você acessa lá, manda uma mensagem para ele e ele te passa. E tá na Amazon também. Também tá na Amazon, só você chegar por lá e tudo mais. É que se você mandar uma mensagem para ele e falar assim, ó, vejam só, aí a bênção é dobrada. Obrigado, pastor, pelo carinho com o programa. E nós também temos o privilégio de receber nesta oportunidade o professor Dr. Magno Paganelli, ele que gentilmente aceitou o nosso convite de vir conversar sobre esse tema tanto quanto espinhoso. Professor Magno, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. É muito bom encontrá-lo aqui no Vejam Só. Uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Paz, meu querido Zeca, muito bom revê-lo. Pastor Alexandre Dutra também, muito bom revê-lo. Infelizmente, dentro de um contexto, né, de guerra, de morte, de tristeza para tantas famílias, né? Mas vamos tentar aqui, de algum modo, construir um entendimento a respeito desse tema. E muito obrigado pelo convite e pela confiança, mais uma vez. A alegria é nossa, meu irmão, em recebê-lo aqui no programa. Sempre um privilégio ouvi-lo, aprender um pouquinho com o irmão. Bom, mas para a gente começar, vou pedir primeiras informações da igreja. Professor, por eu favor. estou na Igreja Batista da Graça, ali no Parque Boturuçu, na Avenida Boturuçu, 1432, na Zona Leste. Boa. E também o pessoal te encontra lá na FAESP, lá, né? FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Já estou lá desde 2019, lecionando algumas disciplinas, contribuindo aí para a edificação, formação de tantos quadros na igreja, missionários, igreja local, pastores e escritores também, e novos professores temos formado. Agora entramos com a pós-graduação, Antigo Testamento, Novo Testamento. Já estamos lançando a pedra para edificar aí um mestrado muito em breve. Que legal, que legal. Muito bacana, que Deus abençoe. Bom, a FAESP, obviamente, que dispensa apresentações, né? E é uma instituição que não só cresce, mas cresce em qualidade. E eu acho que isso que é o importante, assim, dentro da doutrina, ensinando. Bom, vale a pena. Se você quer estudar teologia, fica a indicação também. Professor Magno, obrigado de novo pelo carinho em aceitar o nosso convite, estar aqui. Sem dúvida nenhuma, imperdível. Nós vamos começar agora aprofundando essa temática aí. Nós vamos partir dessa pergunta, né, do cumprimento das profecias bíblicas, mas óbvio, como você viu na matéria, tem muita coisa em volta dessa situação que nós vamos tentar entender e repercutir um pouquinho aqui no programa. Irmãos, eu quero começar com a introdução de vocês, ouvindo vocês, obviamente, sobre essa situação lá em Israel, na Palestina, no Oriente Médio, né? Infelizmente o conflito tem ganhado proporções aí muito maiores e respondendo a nossa pergunta, se nós estamos assistindo aí ao cumprimento de profecias bíblicas. O pastor Alexandre vai ter a oportunidade de iniciar o programa. Na sequência, o professor Magno também vai responder esse questionamento. Então, vamos lá. Pastor Alexandre, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema aí? Estamos assistindo esse cumprimento profético? Bom, eu ouvi de um pastor veterano que partiu para o Senhor a seguinte frase: terras bíblicas, povos bíblicos, é na Bíblia que se resolve. Então, não tem como a gente deixar fora da equação da geopolítica a questão religiosa envolvendo, né, o país dos judeus e o Hamas com uma proposta de jihad islâmica e também de estabelecer um califado na região, sendo um braço ali do Irã, que é o maior patrocinador do terror em Israel através do Hamas, tendo o Hamas como ponta de lança ali na terra de Israel. Então, não tem como deixar essa questão de fora.
Jesus vai citar Daniel na sua profecia sobre Jerusalém, e ele vai dizer que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, pestes, terremotos, isso em muitos lugares, o amor de muitos friaria. Então, quando a gente olha para a profecia de Mateus 24, a gente vê que está acontecendo nas nações, na terra, e isso vem se agravando, e que também ele diz lá em Lucas 21, 24, que os gentios pisariam Jerusalém até a consumação dos séculos, do tempo, do fim da época dos gentios. Quando a gente olha para isso, Jerusalém murada, ela está dividida em 4 bairros. O bairro árabe, o bairro católico, cristão armênio e o judaico, que é o menor, inclusive. Ou seja, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. E Jerusalém estava proibida aos judeus, o Muro das Lamentações, de 48, na independência, né, de Israel, quando o governo britânico deixa a região. E eles, então, na Guerra da Independência, em que 5 nações árabes atacam Israel com o propósito de afogá-los no mar Mediterrâneo, Israel tinha 3 frentes de batalha. A gente está ouvindo falar de escalonar, né, a questão da guerra. O norte de Israel, Jerusalém no centro, e o sul de Israel, o deserto. E o primeiro-ministro Ben Gurion não tinha como combater as 3 frentes. Então, ele abriu mão de combater fortemente no centro para impedir que o Egito, com os seus tanques, né, esmagasse o recém-formado Estado judaico e que no norte a Síria dominasse a água das fontes do Rio Jordão, o Mar da Galileia e assim por diante. Então, ele fortalece essas 2 frentes e Jerusalém, então, é derrotada e é conquistada pela Jordânia. No sul, a faixa de Gaza, que nós estamos falando hoje, ficou na mão do Egito. Jerusalém, então, da parte do Muro das Lamentações, foi proibida para os judeus até a Guerra dos 6 Dias, quando Israel conquista Jerusalém e abre para todos os povos adorarem, virem adorar e visitar os seus lugares sagrados. 25 sinagogas foram destruídas na Guerra da Independência. Israel vai restaurar algumas delas, inclusive até hoje você tem uma grande sinagoga que foi restaurada. Então, quando olhamos para esse cenário em que a Jordânia tinha o controle da Cisjordânia e Jerusalém e não entregou para os chamados povos palestinos, e o Egito tinha a faixa de Gaza e também não entregou para os palestinos que ali viviam, a gente percebe a manutenção do conflito, porque Israel aceitou a divisa de 2 estados e os árabes não. Então, olhando para esse cenário histórico, bíblico e profético, não dá para desconsiderar na equação que os especialistas estão falando a questão da religião. E nós aqui temos um plus a mais, né? Acrescentamos aqui a questão das profecias. Sabemos das profecias que já se cumpriram, ainda faltam pelo menos 50% das que vão se cumprir, que diz respeito a Israel, Jerusalém e os povos ali das nações. Até para a gente identificar para o nosso telespectador, pastor Alexandre, a gente tem uma divisão no pensamento teológico. O irmão parte do pressuposto de uma importância ainda da nação num plano futuro, nessa perspectiva, né? Sim, é uma linha dispensacionalista, sim, assim por diante. Ou seja, identificando que Israel é uma instituição criada por Deus, assim como a igreja, e assim como a família, sim, que não é perfeita, mas tem aliança, sim, com sim, Deus que é perfeito. Isso, e que tem ainda profecias, promessas a serem cumpridas ainda no decorrer da história ainda. E por isso dessa visão assim mais importante. Bom, nós vamos falar mais, mas eu quero ouvir o professor Magno também sobre essa situação, obviamente dando uma pincelada sobre o cenário e respondendo a nossa pergunta, professor. Estamos diante aí do cumprimento de profecias bíblicas específicas, né, para a nação de Israel? Eu entendo que, pelo menos indiretamente, a gente tem um cumprimento de profecias, né? O pastor Alexandre mencionou há pouco algumas profecias, um texto de Ezequiel, ou foi, acho que na abertura. Foi na matéria. Dos judeus, dos vales de ossos secos, ou seja, essa reconstituição do Estado de Israel. Eu entendo, particularmente entendo, que Deus tem um plano com Israel, isso eu vejo no Antigo e no Novo Testamento. Deus não vai abrir mão desse plano. Mas eu tenho alguns senões a respeito disso, né? Por exemplo,
a associação indevida que se faz entre Daniel, no Antigo Testamento, que estava no exílio também, e o movimento sionista de Theodor Herzl, depois Ben-Gurion, como o pastor Alexandre mencionou. Daniel, na Babilônia, se arrependeu dos pecados do povo e pediu que Deus voltasse com o povo para a Terra Santa. Isso no movimento sionista jamais aconteceu, porque era um movimento ateu, socialista do leste europeu. Então, não é indevida essa associação. Esse pessoal usou a narrativa bíblica, porque, de fato, estava no inconsciente coletivo de toda a Europa era cristã, então apelar para uma história de anterioridade de permanência na Terra era interessante porque todo cristão na Europa associaria isso facilmente. Mas isso não significa que eles tivessem um plano de arrependimento ou de fé para poder movimentar essa população judaica que, de fato, precisava de uma terra, pois, afinal de contas, desde o século XIII estavam sendo perseguidos em vários países na Europa. Isso é reconhecido. E aí a culminância é aquele monstruoso cenário de um holocausto nazista que, de fato, foi a gota d'água, né? Muito bem. Então, esse movimento sionista, na minha perspectiva, ele pode ser usado por Deus como um elemento, um agente para cumprimento de profecias, mas isso não significa rigorosamente que já seja. Na visão dispensacionalista que o pastor Alexandre disse, esposar, Scofield apresenta na Bíblia que Israel tem um lugar dentro da profecia, mas hoje, como já foi dito aqui, nós vivemos o tempo dos gentios. Então, quem é o agente da igreja hoje, do plano de Deus hoje? É a igreja. Israel está para ser evangelizado, né? Considerando o mesmo texto de Daniel, se considerar 70 semanas, já se cumpriram 69 semanas daquela profecia, falta uma semana. Essa semana vai ser para os judeus, mas hoje ela não está se cumprindo, não estamos vivendo o período da grande tribulação. Hoje é o período da igreja, né? A menina dos olhos de Deus hoje não é Israel, é a igreja. Israel precisa ser evangelizado. Só um dado populacional. Hoje a população de cristãos em Israel é de 2%. Entre os palestinos é 10 vezes mais. 20% da população dos palestinos. Nós temos 1.070, se não mataram, se Israel não matou, temos 1.070 cristãos na faixa de Gaza e 40 mil na Cisjordânia ocupada, né? Então, eu acredito que haverá, sim, profecias sendo cumpridas, precisamos fazer essas ressalvas, e aí fazer um contraponto à fala do pastor amigo, do pastor Alexandre, né, que diz que terras bíblicas, povo bíblico, solução bíblica. Na solução desse conflito, essa é uma situação que não pode permanecer, porque o conflito é por terra, rigorosamente por terra. Se formos na ONU, levantar a Bíblia e dizer, olha, aqui diz que a terra é minha. Os muçulmanos, que a maioria dos palestinos não é muçulmana, são secularizados, como em Israel, que 73% da população é secularizada, né? Os muçulmanos podem levantar o Corão e dizer a mesma coisa. Então, é um conflito por terra, precisa ser resolvido na mesa de negociação sem religião. Ah, mas o senhor não vê a religião no conflito? Sim, a religião é um elemento agravante, mas eles não brigam por religião. Claro que o elemento religioso vai inflamar desejos de um lado e de outro, né, de extermínio mútuo. Não é só aquele ex-presidente do Egito que falou que ia jogar Israel no mar. O Ben-Gurion, quando fundou Israel, também falou: precisamos de alguma coisa que tire os palestinos da terra, como uma guerra. Sim. Então, parece que isso foi uma profecia. O Benjamin Netanyahu, né? Bibi. Não sei direito a pronúncia, mas quando começou, no sábado, dia 7, se eu não estou enganado, ele deu uma declaração parecida, de que seria uma guerra para exterminar e para acabar com o Hamas, né? Que é o grupo terrorista. Claro, que é o mal ali. Eles querem... O pastor Magno falou muito bem, a questão de terra não é a questão de que Israel quer mais terra. Israel tem 1/800 das terras do Oriente Médio com os países árabes, muçulmanos. Israel tem 1/800. Então, é nada, né? E ainda assim aceitou lá no início a divisão de 2 estados. Quem não aceitou foi os povos árabes, que usaram os chamados palestinos como ponta de lança, tá entendendo? Então o Hamas, ele está lutando por toda a terra de Israel, não pela terra da faixa de Gaza. Ele quer exterminar esse ente sionista, como o termo que o pastor Magno usou. Ou seja, eles não estão vendo a população israelense, inclusive árabes israelenses,
Eles não estão vendo como aliados, estão vendo como inimigos e que todos devem ser exterminados e toda a terra de Israel ser, então, parte do califado islâmico. O Hamas está lá para isso. Essa é a proposta deles. Então, o que acontece? Quando você olha essa postura do Hamas, a resposta do Bibi é justamente a atitude do Hamas e não ao povo palestino. Porque 20 mil palestinos saíam da faixa de Gaza para trabalhar em Israel. E o que eles descobriram? Que muitos mapas foram feitos por esses trabalhadores que entravam em Israel. Os kibbutz, nome dos kibbutz, como chegar nos kibbutz, o que encontrar nos kibbutz, que é, né, esses centros que começou com a ideia socialista, que hoje é um grande business lá em Israel, porque os lugares são lindos. Eu estive em vários kibbutz lá. É lindo e prospera a coisa. São cooperativas agrícolas que fazem sucesso realmente e que as pessoas trabalham ali e fazem o país produzir. Então, essa fala é nesse contexto, é quanto o Hamas, que até então Israel vem na mesa da negociação, porque eles fizeram a mesma coisa com o Fatah, que era um grupo terrorista na época do Yasser Arafat e que hoje é o grupo político, militar, de governos na área social também, que atuam assim também, na Cisjordânia, que é Judéia e Samaria. E lá as coisas estão prosperando. Em julho desse ano, 2023, nós estivemos em Jericó, e Jericó está com várias e grandes construções. Ou seja, está prosperando através, né, do turismo, através de muitas outras coisas. Então, percebam que essa relação que se tentou na faixa de Gaza não deu certo, lamentavelmente. Sim. Antes da gente colocar a enquete, professor Marcos, só para a gente também entender um pouquinho mais, a gente até falava antes do programa, 9 anos que vocês estiveram aqui para falar de algo semelhante também. Bom, nós estamos falando de uma situação que parece que não tem jeito. Bom, eu entendo da seguinte maneira. Lá em 1920, Vladimir Jabotinsky, que era um judeu do leste europeu e que também fez trabalhos terroristas em Israel, porque não é só o grupo palestino que tem movimentos terroristas, né? O partido Likud, que é o partido que dá sustentação ao Benjamin Netanyahu, que hoje é primeiro-ministro, se pesquisar, você vai ver que antigamente chamava Irgun. Irgun era um grupo terrorista, né, que também fazia terrorismo contra os árabes que estavam na Palestina quando os judeus começaram, pelo movimento sionista, a ir para a terra. Então, nós estamos falando de coisas muito iguais, tanto lá quanto cá. Quando se fala, por exemplo, que o Hamas quer o extermínio de Israel, precisamos fazer o contraponto de que os judeus ultra-ortodoxos de Israel também querem o extermínio dos palestinos na região. Se fala de terrorismo contra o Estado de Israel, precisamos lembrar também que há um grupo de judeus do movimento do Instituto do Templo, o Temple Institute, que também, vira e mexe, são presos porque o Mossad descobre que eles estão armando bombas para tentar implodir as mesquitas. Então, tem uma população que quer descobrir a outra. Mas quem é essa população? Os extremistas. O extremista Hamas do lado palestino e o extremista da extrema-direita religiosa de Israel. A população no meio que é paz, né? Quando se fala, por exemplo, que Israel tem 1/800 do tamanho do território dos povos árabes. A gente precisa entender uma coisa. Não é porque os palestinos falam árabe, os egípcios falam árabes, os árabes falam árabes, que eles são as mesmas populações étnicas. Um venezuelano fala espanhol e ele não quer morar na Argentina, ele quer morar na Venezuela. Um colombiano fala espanhol e ele não quer morar no Peru, ele quer morar na Colômbia. Então, o fato dos palestinos e os árabes terem um território imenso naquela região do Oriente Médio não significa que os palestinos queiram morar em outros países. E também não significa que os outros países têm que dar acolhimento, embora deem. Né? Mais da metade da população da Jordânia é palestina. A bandeira da Jordânia é igual à da Palestina, com a diferença que a da Jordânia tem uma estrela. Né? Aí tem Gaza também, que é um campo de concentração, um campo como os judeus sofreram na Europa. Gaza também a população foi deslocada quando os judeus fizeram guerra, foi deslocada para a faixa de Gaza, ali tinha Karen Armstrong, no seu livro de história sobre os monoteísmos, diz que tinha um rabino ali no século XVI, tinha uma comunidade rabínica e vivia em paz, tranquilamente. Mas depois que Israel invadiu a terra dos palestinos, da virada do século XIX para o século XX, dados de Israel, números de Israel, havia 10 vezes mais palestinos na terra do que judeus. Zeca, em 1932,
um judeu criou um jornal chamado The Palestine Post. Se não existia um povo palestino, como é que um judeu cria um jornal com o nome de Palestina? Havia um fundo de arrecadação de verba, de recursos na Europa, chamado Palestinian Fund, né? Também criado no início do século XIX. Então, existia. Agora, esse conflito tem solução? Na minha maneira de ver, sim. Eu já fui no programa lá dos Adventistas, lá na Novo Tempo, fizeram a mesma pergunta. Na minha opinião, quando os dois lados aceitarem Jesus, o conflito acaba, porque nós somos forasteiros e peregrinos, né? Não lutamos por terra. Cristãos não brigam por terra. Judeus e muçulmanos, sim, né? Mas aí a população majoritária nem sempre é religiosa, nem de um lado e nem do outro. Então, até aí tá bom. Agora, a questão da terra precisa ser resolvida, no meu entendimento, fora do elemento religioso. Há um plano no Israel, tanto o governo de direita como de esquerda, eles seguem aquilo que a gente chama aqui no Brasil, precisamos ter um programa do Brasil, um plano para o Brasil. Já ouviu falar isso os políticos, sim, né? Sim. Um programa de Estado. Lá tem, que é a extinção, a remoção dos palestinos. Na mídia aparece dizendo uma coisa, mas na prática a ideia é tirar os palestinos dali, tanto um como o outro. Então, a solução fica... Eu não sei se eu respondo a sua pergunta com isso, mas estou dando elemento para a gente pensar a questão. Né? De ver o cenário. Deixa eu só colocar a enquete e a gente já volta aqui para continuar a conversa. Põe na tela aí, por favor. Você vai acessar o nosso perfil no Instagram e responder a pergunta lá. Guerra em Israel é cumprimento de profecias bíblicas? 3 opções: sim, não e não sei, que é a opção Heber Cocarelli. Ele sempre vai no não sei. Esse Heber é danadinho. Vai lá, vote, justifique a sua resposta. Nós vamos tentar colocar aqui durante o programa também para a gente repercutir as suas visões. Pastor Alexandre, percebo que a linha de raciocínio do professor Magno, ele vai saindo um pouquinho da ideia que o irmão defendeu logo no começo da resolução a partir do texto bíblico. A proposta dele é uma negociação mais ampla, política e tudo mais. Se eu estiver enganado, o irmão, por favor, me corrija. Observo também que aqui no Brasil, sempre que a gente fala do assunto Israel, os nossos olhos se voltam direto para a Bíblia e toda a conversa parte desse pressuposto também. E eu queria saber do irmão nesse sentido. Essa que tem que ser a solução, de fato, olhando a partir das Escrituras para resolver isso, precisa de uma solução geopolítica ou política para a situação, às vezes o envolvimento de forças maiores nesse entendimento político, né? O irmão citou o Irã, tem os Estados Unidos, nós estamos falando de outras coisas também. Como é que nós vamos pautar a nossa visão desse conflito com todos esses elementos nesse caldeirão, pastor? Então, a Bíblia e a profecia bíblica contemplam a questão da geopolítica. Deus é Senhor dos povos. Os povos foram criados por Deus, né? Então, Deus tem a solução e a solução está em Jesus, como todos nós concordamos. O que nós temos hoje é a atuação da igreja. Interessante, o pastor Magno falou da quantidade de palestinos. Não era, hoje se tem 20% hoje, já teve 70%. Eles foram expulsos de lá. Você não encontra, por exemplo, você encontra árabes muçulmanos em Israel, mas você não encontra nenhum judeu lá na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, porque eles não podem entrar lá. Então, não dá para ter uma equivalência moral, porque enquanto no Estatuto do Hamas está escrito a aniquilação do povo judeu na terra, qualquer ato, qualquer atitude terrorista feita por Israel é prisão, é julgamento e prisão. Agora mesmo, uns meses atrás, umas pessoas evangelizando no meio da rua foram agredidas pelos judeus ortodoxos. Sabe o que o governo fez? Investigou e prendeu essas pessoas. Você não vê isso do outro lado. Você tem 20 mil palestinos da faixa de Gaza vindo para Israel, mas você não tem um judeu indo para a faixa de Gaza. Ele sabe, ele já esteve em Israel. Você vai nas cidades palestinas, mesmo na Cisjordânia, tem uma placa enorme dizendo, olha, o governo de Israel não se responsabiliza por você, cidadão israelense, se entrar nos territórios palestinos, porque não é seguro para você aí. Então, essa é a realidade. Quando a gente vai para a década de 30, houve uma chacina pelos árabes com a população judaica. E Israel fundou o Palestine Post
Porque desde o século II, aquela região chamou-se Palestina, com o imperador Adriano. E quando os britânicos conquistam, eles conquistam a Palestina. Então, meu professor de súmula judaica, que veio para o Brasil, mas que nasceu em Jerusalém e veio para o Brasil, né, antes da independência, ele veio com um passaporte escrito o quê? Palestino. Então, os judeus também são um povo palestino? Claro que não, nós sabemos que não, eles são judeus. E os palestinos de Gaza, Cisjordânia, são o quê? Uma mistura, como ele falou, de vários grupos étnicos e que estão pleiteando por uma questão que né, os árabes se utilizaram disso para fazer deles um povo e criar e buscar um Estado que, volto a dizer, Israel sempre esteve disposto a aceitar, mas desde que eles reconheçam que Israel vai existir. 1 para 800 não é que Israel quer a terra dos outros ou que os palestinos de Gaza precisem ir para outro lugar árabe. Não, é que eles aceitem o que eles têm, assim como Israel aceitou o que eles receberam. E que foi politicamente, geopolítica, legalizado na ONU. Uhum. Quer dizer, se nós vamos para as fontes primárias, a ONU deu a resolução e ela decidiu a partilha. E aí nós temos também, por exemplo, o direito de autopreservação nas guerras de Israel. Então, tudo que Israel, quando ampliou o território, foi devido à defesa de agressão das nações árabes que se uniram para atacar Israel. O exército de Israel chama-se... IDF. IDF. Então, mas é Sahar, Savah Haganah LeIsrael. Israel Defense Force, ou seja, é um exército de defesa, porque eles sempre foram provocados. E voltando para o assunto de hoje, né, a guerra do Hamas contra Israel. Israel só está fazendo o que está fazendo porque foi atacado no seu território, dentro da sua soberania. Agora, eu estudei lá em Israel, eu tive um estágio transcultural em Israel de 2005 para 2006. Eu estudei com pessoas de 25 países. Tinha jordaniano estudando lá, médico jordaniano, porque ele queria voltar para a Jordânia, porque havia uma parceria tecnológica de Israel com a Jordânia. Ele precisava saber o hebraico para dominar, além do inglês, para dominar a tecnologia. Hoje, a água da Jordânia, que tem paz com Israel, 70% vem de Israel. Eles estão agora explorando o Mar Morto através da ajuda de Israel. Então, e os meus amigos palestinos, né, que estavam estudando hebraico para quê? Para trabalhar em Israel, para melhorar de vida aonde? Trabalhando em Israel. Então, eles vinham e voltavam com liberdade. Claro, tem o checkpoint, tem a questão de segurança para não entrar armado e assim por diante. Então, quando a gente olha para essas questões, não dá para ignorar que o Senhor Jesus vai resolver isso. Cabe a nós hoje, como igreja, evangelizar ambos os povos. E no Oriente Médio, o único lugar que está tendo conversões e que não para de crescer o número de conversões, apesar de ser 2 a 3% de crentes em Israel, é em Israel. Porque o Estado Islâmico acabou com a igreja cristã, seja católica, ortodoxa ou evangélica, no Iraque, na Síria, e a gente sabe como eles vendiam as cabeças dos cristãos em jarros de formol na Deep Web. E que é o que o pessoal do Hamas está fazendo agora com os sequestrados lá, que são 220, libertaram 2, então 218. Sim, fazendo toda essa propaganda aí na internet, uma situação, não sei nem nomear isso. Professor Magno, parece que nós estamos falando de uma questão envolvendo os governos. Assim. Então, o governo foi atacado, o governo ataca o Hamas. Dá para tirar a população desse conflito, dessa situação? A população civil mesmo... É possível ficar a par disso? Tem como? Eu não sei se eu entendo direito a sua pergunta. Você acha que a população apoia os grupos, os exércitos? Porque assim, quando o pastor Alexandre fala assim, Israel vai atacar o Hamas, porque o Hamas atacou, então nós estamos falando de um grupo terrorista, a gente quer destruir isso. Legal. É possível destruir o Hamas sem destruir a população? Do mesmo jeito que o Hamas... a gente quer atacar a instituição Israel. É possível atacar Israel sem atacar a população? Nessa camada mais baixa... Porque quando vocês falam aqui, eu fico com a impressão que lá
vamos dizer assim, no chão da fábrica, todo mundo se entende. Mas quando sobe, a coisa pega. Mas quem paga mesmo é quem está lá embaixo. Então, toda a confusão que tem aqui em cima vai refletir lá embaixo. É possível que essa população, de alguma forma, fuja ou não seja afetada por esse conflito? Olha, os palestinos são uma coisa, o Hamas é outra. Os palestinos fizeram eleições em 2005, e aí você tem duas situações. Cisjordânia está no centro, que não é um território totalmente palestino, porque Israel constrói ilegalmente assentamentos. Quando se fala a Cisjordânia ou a Palestina ocupada, nós estamos falando de todo um programa israelense de ocupação das terras palestinas por meio de assentamentos. Meu orientador no doutorado na USP, um judeu holandês, Dr. Peter Demat, que voltou para a Holanda agora, ele fez o doutorado dele em Israel, ele morou 10 anos lá. Ele fez o doutorado dele só estudando a questão dos assentamentos. Os assentamentos nada mais são do que roubo de terra palestina com a proteção do exército de Israel e injeção do dinheiro do governo. Então, essa é uma situação. Enquanto estão atacando Gaza, está tendo conflito. Os colonos na Cisjordânia estão atacando os palestinos lá, mas a imprensa não está mostrando porque a outra situação dá mais divulgação. Os palestinos não gostam do Hamas. Essa é a realidade. Fora do tempo de guerra, Hamas é atacado, é criticado. É um grupo de movimentação islâmica. Diferente do Fatah, como ele disse, o Fatah não era um grupo terrorista como o pastor Dutra colocou, que era um partido socialista. Tanto é que o líder dele, Yasser Arafat, junto com Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, receberam ambos o Prêmio Nobel da Paz. Ora, o Prêmio Nobel não está, até onde eu sei, eles não estão condecorando terroristas, né? Então, é um grupo socialista, de origem socialista, de natureza secularizada, não envolve religião. A mulher do Yasser Arafat era cristã, né? Muito respeitada entre os palestinos. Agora, você colocou uma pergunta, o seguinte: dá para Israel atacar o mal, o tumor, que é o Hamas? Eu concordo, é um mal, é um tumor, aquele tipo de mal necessário. Se o Hamas não estivesse lá, a Jihad Islâmica não existisse na faixa de Gaza, com certeza Israel já teria varrido os palestinos dali, ok? Então vai fazendo em doses homeopáticas. Mas aí você coloca uma questão: é possível atacar uma coisa sem afetar outra, a população inocente? Aí eu fico pensando, falam-se tanto do serviço de inteligência de Israel, do serviço secreto, da tecnologia, da precisão. Se fosse ou não é tão bom assim, porque, primeiro, foram pegos de surpresa num dos maiores ataques que Israel já sofreu, e a contraofensiva é muito desproporcional ao dano sofrido. Parece que já estamos em 6 mil mortos, né? Desde 2008 até o início dessa guerra, Israel já tinha matado 6.300 palestinos. Agora, nesse curto espaço de tempo, mais de 6 mil palestinos já morreram. Quantos judeus morreram? 1.500. Mais de 150 mil estão feridos. Quase 1 milhão estão deslocados. A faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Por que o pessoal de Gaza não sai dali? Porque Israel não deixa. Ele simplesmente cercou. Aliás, numa falha estratégica de Ariel Sharon, que foi um general de guerra que o pastor Alexandre conhece muito bem, né? Eles criaram aquele território para ser ocupados por refugiados da Cisjordânia, palestinos que foram deslocados. Israel cercou e não deixa sair. Não é que vai dar emprego lá em Israel, porque Israel é bonzinho. Não, a economia está sufocada. O sujeito vive da pesca, ele não pode navegar, acho que 20 quilômetros para fora para dentro do mar, a guarda costeira de Israel vem. Então, ali é cercado por terra, ar e mar, né? Então, quando um foguete de Israel ataca, por exemplo, um hospital, que é um hospital batista, onde tem gente sendo atendida e tem gente sendo se escondendo ali, se refugiando, né? Al Jazeera já mostrou que ali foi um foguete realmente de Israel, né, com imagens analisadas segundo a segundo. Tem outra, o clérigo anglicano de Gaza veio a público ontem dizer: não, nós fomos avisados pelo exército de Israel que era para evacuar. Então, quem atacou foi Israel, né? Então, já são, acho que, 8 hospitais destruídos por Israel. Então, ou Israel
de fato, não tem essa tecnologia e precisão toda no seu serviço secreto e serviço bélico, ou estamos diante de um genocídio, uma tentativa de eliminação de uma população. Porque se vai atacar o Hamas, Israel sabe onde estão os membros do Hamas? Para matar um, precisou matar 6 mil, porque anunciaram só um líder que foi morto anteontem. Né? Conseguimos matar um líder, um dos cabeças da organização, mas matou 6 mil. 70% desses mortos são mulheres e crianças. Tão mulheres e crianças e tão cidadãos quanto os israelenses que morreram. Mas e a comoção? A comoção na igreja é pelos judeus que morreram. Então, é uma situação... Novamente, repito, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Sim. Indica bem a resposta. Por favor, pastor Alexandre, quero ouvir também a sua observação nesse sentido. Quando você fala desproporcional, você está querendo que seja proporcional. Se for profissional, Israel tem que matar a população indiscriminadamente, porque foi isso que o Hamas fez com a população israelense. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, indiscriminadamente. E quem levasse um corpo ou levasse uma pessoa para a faixa de Gaza, para o cativeiro, ia receber $10 mil a família. É por isso que você tem o Hamas entrando e depois a população de Gaza vindo e sequestrando. Além do abuso sexual, do estupro, da violência. É essa a proporcionalidade que as pessoas querem, então? Israel não vai agir assim, porque não existe equivalência moral do Hamas com relação a Israel. Israel vai enviar os panfletos, vai mandar mensagem nos celulares avisando: evacuem tal lugar, porque é aí que nós vamos explodir. Aliás, foi uma das mensagens do Hamas. Olha, vocês têm que avisar onde vai ser, para quê? Para quê? Para proteger a população deles? Não, para eles entrarem nos túneis, para eles saírem dali, não é? Agora, a questão do hospital ainda está sendo debatida, porque gente também com tecnologia melhor lá da França já disse que foi do pessoal da Jihad Islâmica. Então, essas questões vão estar sempre sendo debatidas e vai ser pesquisado depois. A questão da segurança de Israel realmente é referência, mas nada é 100%. Não é assim nos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, e não vai ser assim em Israel. Eles vão pesquisar e vão punir as pessoas que falharam. Porém, quando a gente começa a descobrir quem estava por detrás disso, a gente entende, então, que além de ter armamento do Irã, você tem tecnologia do Irã, inclusive os vírus. Olha só, eles estão retribuindo na mesma moeda o que Israel fez com as suas usinas nucleares, um vírus. Então, eles lançaram esse vírus que deu um bug na questão da segurança de Israel. E como eles sabiam onde estavam as câmeras, eles conseguiram mexer ali, entrar e dar todo esse caos. E, claro, eles lançaram até agora 6 mil foguetes. O Iron Dome entrou em colapso, ele não pôde responder a todos esses ataques, que eram justamente reivindicações de Israel para os Estados Unidos, por exemplo. E os Estados Unidos desviou isso, claro, com a guerra na Ucrânia, onde nós temos cristãos, sim, se matando, e por terra. Sim. Então, ninguém é bonzinho aqui. Eu não vou defender os crentes porque nós somos carnais, pecadores e miseráveis. O que nos salva é a graça de Jesus, o sangue de Jesus Cristo. E, claro, uma vida de santificação vai nos levar a ter compaixão de ambos os povos, que é o que realmente a gente deve fazer. Mas a pergunta sua é: efeito colateral não tem como ser evitado, mas a proporcionalidade Israel não vai aplicar, porque Israel tem uma questão moral aí. Por exemplo, quando vem os mísseis do Hezbollah no norte, os foguetes do Hamas no sul, se toca a sirene e as pessoas têm para onde correr e para se defender. Agora, olha que interessante, os bunkers não tem como você trancar por dentro. Então, quando o Hamas invadiu as casas das pessoas que estavam ouvindo os foguetes, eles tinham um pai de família segurando a maçaneta. E quando eles conseguiram romper aquilo, porque não pode trancar por dentro, questão de segurança, para depois resgatar, eles entraram e mataram as famílias inteiras. Agora, recente, jornalistas que estão cobrindo a guerra foram convidados para assistir os vídeos feitos por quem? Pelo Hamas. Das torturas, da maldade. Nenhum soldado israelense que venha a fazer algo parecido com isso vai ficar impune, porque eles vão ser julgados, vão ser presos, como eu disse anteriormente, mas na faixa de Gaza
ninguém vai fazer isso com o terrorista do Hamas. O pastor falou uma frase que me chamou a atenção, que Israel tem uma questão moral, no sentido da afronta que foi, nessa perspectiva? Não, de questão de valorizar a vida. Ah, tá. É por isso que eles trocaram um soldado israelense por 1.000 terroristas presos. É por isso que eles trocam pessoas, criminosos, por corpos. Porque é uma questão moral. Entendi. Então, tem imagens de pais, de corpo queimado, que o pessoal não sabia o que era. Depois se descobriu que era um pai abraçado com o filho tentando protegê-lo. Sim. Olhando para adiante, nós estamos falando aqui de uma situação que já vem decorrendo aí, já na história, aí, que não é nova. O único conflito sem solução do século XX. Todos os outros foram resolvidos. Era isso que eu ia perguntar. Então a gente não tem perspectiva. Temos sim. A gente acredita na profecia. E a profecia diz que Deus vai intervir em algum momento. Né? A partir da leitura de Apocalipse 12, que é um texto curioso do Apocalipse. Desculpa, eu interrompi você e passei de entrevistado a entrevistador. Não, eu ia nessa pergunta mesmo. Pode ir, vamos lá. A partir de Apocalipse 12, eu entendo que ali é um texto bem curioso e atípico dentro da profecia. O Apocalipse ele não é todo profecia, né? Ele tem cartas, ele tem hinos, ele tem história também. Parte do capítulo 12 é história, porque olha para trás. Está falando do nascimento do Messias, o filho da mulher, que na mulher é a nação de Israel, mas ali adiante ele avança para o futuro. E eu entendo a partir da leitura desse capítulo que Israel ainda vai passar por um outro exílio, vai ser deslocado da sua terra, né, até com auxílio de talvez alguma intervenção sobrenatural, porque fala que a terra abriu a boca e engoliu aqueles que estavam perseguindo a mulher, e a mulher foi exilada no deserto, até resgatando o Salmo 55, né? O Salmo 55 diz, quem me dera asas como pomba, fugiria e estaria em segurança no deserto. E aí, no Apocalipse, essa pomba parece que cresceu e virou águia, né? Aí a mulher recebe asas de águia. Assim como a serpente, né? Sim. Que no Éden era serpente, no Apocalipse se torna um dragão. É curioso. Alguém está alimentando esses bichinhos, né? Enquanto a gente está dormindo. Então, baseado nisso, e na situação que a gente contempla hoje, eu acredito que Israel ainda vai ser exilado mais uma vez para que o remanescente seja salvo. O Estado de Israel não tem absolutamente nada a ver com Deus, né? O texto do Apocalipse fala sempre de um remanescente, um grupo menor. Paulo, na carta aos Romanos, também fala de um remanescente que vai ser salvo. Esse remanescente é o que tem fé. Não é esse Israel que está aí, né? Não é esse governo que está aí, não é esse exército que está aí, essa população de 73% de secularizados que simplesmente levam a cultura religiosa de Israel. Assim, eles param de trabalhar no sábado, todo mundo para porque o país está parado. Mas isso não significa que eles vão ali à casa de Deus, adorar a Deus. Absolutamente não. Na minha pesquisa de doutorado, eu entrevistei mais de 60 cristãos que foram para Israel em viagem turística. Quando voltavam decepcionados. Eu pensei que eles tivessem um mínimo de temor, as pessoas falavam, um mínimo de temor a Deus. Eu pensei que eu fosse ser bem tratado numa loja israelense, os caras não querem conversar. E quando vê um palestino, aí é aquela festa. O palestino é como o nordestino, né? Faz festa, dá chazinho, quer discutir preço, barganhar. Então eles voltavam melhor impressionados com os palestinos do que com os israelenses. E lembrando que os palestinos não são terroristas como pode ser pintado, né? Vamos separar as coisas, né? Sim, direitinho isso daí. É isso mesmo, pastor? Só a intervenção divina para... Ele foi entrevistado no meu doutorado, então cuidado com o que o senhor vai falar agora. Olha, ele deveria ter entrevistado o pessoal da caravana dos amigos de Sião, né, que eu levo para Israel. Que aí sim, a gente tem essa perspectiva e a gente procura que eles tenham o contato com árabes, né, muçulmanos, os drusos também, esse pessoal, né, que acho que é bem legal, também outros grupos religiosos que tem lá em Israel, que crescem estudando nas universidades hebraicas e judaicas, né, em Israel. Agora, quando a gente olha... nós temos amigos árabes muçulmanos lá em Jericó que virou um ponto de parada obrigatório, porque eles vendem os produtos cosméticos, eles dão um show, rapaz. O pessoal não tem como não... Agora, o pessoal também se maravilha quando nós vamos lá na Ben Yehuda, que é a loja dos israelenses, aí o pessoal
também gosta, porque conversa bem em inglês, ficam sabendo das coisas, e eles guardam o nome da gente, é bem bacana. Então, depende de quem se entrevista, vai. Mas eu tenho aqui um texto, Zeca, que eu acho que vale a pena a gente ler, olhando para essa situação, que é o Salmo 83, versículos de 1 a 4. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça, né? Arrogância mesmo, né? Tomaram astuto conselho contra o teu povo. Então, tem mais gente aí envolvida nessa guerra, não é? E consultaram contra os teus escolhidos. Disseram, vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Como o pastor Magno citou o texto de Daniel e interpretou, esse aqui é um salmo que interpreta justamente a situação do momento, mas que vai além do momento. Ele rompe como profecia, ou seja, nós estamos aqui de volta anos depois para falar sobre o mesmo assunto, só que com uma gravidade muito maior, né? E que não dá para desconsiderar isso. Mas o texto bíblico ele continua se renovando e continua mostrando o que Deus mostrou no passado, que vai acontecer no futuro, e a resposta vem do Senhor. A última palavra aqui no Salmo é de Deus. Então é o que nós estamos aguardando, de fato, né? Aí eu digo o seguinte, ó, a guerra do Hamas contra Israel tem implicações políticas e é movida por interesses religiosos, mas é, em última análise, um conflito escatológico. E o que é uma guerra ou conflito escatológico? É todo conflito ou guerra que faz referência à terra ou a povos bíblicos, especialmente a Israel. Então, e isso aqui eu escrevi, para vocês terem uma ideia, em maio de 2021. E parece tão atual como o dia de hoje. Eu falo aqui, por exemplo, das razões do ataque, que segundo o Hamas justificou o ataque, né? Que Israel vai destruir as mesquitas. Eles tiveram a chance em 67, na Guerra dos 6 Dias, e não fizeram. Aliás, estabeleceram um status quo lá em Jerusalém para que não se mexesse nas coisas que estavam lá. Tem uma escada lá, que todo ano, cada vez que ela apodrece, porque ela fica exposta, ele substitui para não mexer nisso, para manter tudo como estava antes, não é? Então, e agora o Hamas diz que eles vão construir um templo lá, e vão. É uma questão de tempo. Eu tenho um artigo aqui, um capítulo aqui sobre isso, né? E eu falo também do conflito, a origem do conflito entre Isaac e Ismael. E falo também do primeiro acordo de paz, do acordo de paz abraâmico com Emirados Árabes Unidos. E aí, agora em julho desse ano, no ano passado, maio do ano passado, eu estou indo lá para visitar o sarcófago de Davi, que é só simbólico, não tem nada lá dentro, que é ali no Monte Sião, onde também tem ali o Sinédrio, que também é simbólico, nós sabemos disso, mas está no Monte Sião, tem toda a sua importância. Por que Jesus fez a ceia lá no Monte Sião? Porque ele é da casa de Davi. Por que quando ele voltar ele vai governar de Sião? Porque o governo de Davi é no Monte Sião, não no Monte Moriá, nem no Monte das Oliveiras. Estou lá no banheiro, lavando as mãos, de repente entra um monte de árabes, vestidos como muçulmanos, árabes, eram da Emirados Árabes Unidos. E os caras estão lavando as mãos e lavando os pés. Quem são vocês? Não, nós somos do Emirados Árabes. O que vocês estão fazendo aqui? Turismo. Só que como eles vão entrar num lugar sagrado, numa sinagoga, eles estão lavando as mãos e os pés, né? Para entrar lá. E entramos com eles e um negócio nunca tinha visto isso. Mas para finalizar essa parte, o Hamas também tentou bloquear esse acordo de paz que está sendo construído com a Arábia Saudita. E eles conseguiram, congelou isso daí. Então, são essas as razões. Mas quando a gente olha para a profecia, isso tudo vai acontecer. Haverá mais e mais alianças com os povos árabes da região. Talvez não sem uma guerra, como aquela de Gog e Magog, que prepara o caminho para o anticristo chegar e estabelecer um acordo de paz mais duradouro e fazer ali um acordo de 7 anos de paz, como está em Daniel, e também está no Apocalipse. Então, essas coisas esses sinais que nós estamos vendo, está preparando, pavimentando esse caminho que vai se descortinar quando essas coisas acontecerem. Então, por isso que eu escrevi esse livro e estou aqui citando algo do meu escrito aqui. Tá Boa. Bom? Inclusive, nós vamos ainda ter um tempinho para conversar, na verdade, para finalizar, né? Porque nós vamos precisar encerrar esse bloco. Mas o próximo bloco ele é bem curtinho. Então, nós vamos fazer as conclusões
e eu gostaria que ambos preparassem uma aplicação para quem nos assiste. Às vezes a gente se envolve muito por algumas questões bíblicas, religiosas e toma um partido. Às vezes parece uma coisa tão distante, está acontecendo lá no fundo, não tem nada a ver com a gente, deixa isso daí para lá. E eu queria que ambos preparassem, então, para quem nos assiste, uma aplicação dessa situação que acontece lá no Oriente Médio e como é que isso precisa mudar e alterar a nossa caminhada cristã, a nossa cosmovisão, o que a gente precisa interpretar com todas essas situações aí. Então, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Conclusão e uma aplicação para quem nos assiste também, tá bom? Antes do intervalo, vou colocar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. É uma parceira aqui do Vejam Só e nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se preparar, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Anota o número, amanhã, em horário comercial, você liga, tira suas dúvidas. Se quiser, pode mandar uma mensagem também, tá bom? O número é o WhatsApp, e aí você conversa com o pessoal da secretaria. Tenho certeza que você vai se enquadrar em algum modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Vou deixar também aqui para você as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Está cansado aí de assistir a mesma coisa na televisão, não aguenta mais? Vem aqui para a HIT, que eu tenho certeza que você vai curtir a nossa programação. São mais de 20 anos ganhando o coração da família brasileira. Você não pode ficar de fora. Jornalismo, entretenimento, debates bíblicos, clipe, música. Tem muita coisa legal aqui na HIT. Tenho certeza que você vai curtir. Vem conhecer a nossa programação. Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa, hoje repercutindo nessa situação da guerra lá em Israel e olhando e tentando responder a pergunta, né, se nós estamos diante aí dos cumprimentos de profecias bíblicas, recebendo no nosso estúdio o pastor Alexandre Dutra e também o professor Magno Paganelli, que nesse bloco eles vão fazer ali as considerações finais e oferecer para você que nos assiste uma aplicação, tá bom? O que tudo isso que está acontecendo aí precisa alterar, modificar ou mexer com a nossa caminhada cristã, com a nossa fé, o que a gente precisa colocar em prática de verdade na nossa vida. Meus irmãos, como esse bloco ele é bem curtinho, então cada um terá 4 minutos para fazer essas considerações finais e essa aplicação, tá bom? Como o pastor Alexandre começou o primeiro bloco, esse bloco o professor Magno começa. O pastor Alexandre, então, vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, então, tá bom? Vamos lá, professor Magno, 4 minutinhos aí por mão, considerações finais e, principalmente, uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Ok, a gente analisou aqui, tentamos analisar e apresentar elementos de várias ciências, né? Sociologia, história, teologia e outras, para entender um pouco esse conflito, né? Mas nessas considerações eu queria chamar a atenção para um aspecto bíblico. Como cristão, a gente precisa ler o Antigo Testamento a partir das lentes do Novo Testamento, né? Paulo, ainda ontem, lecionava sobre Carta aos Romanos, capítulos 9 a 11. O apóstolo Paulo, sendo um judeu, disse que hoje, né, o pastor Alexandre leu aí o Salmo, fez uma aplicação, mas o apóstolo Paulo disse que hoje Israel é inimigo de Deus por causa do Evangelho. Então, eles não estão em aliança com Deus no sentido do Evangelho. O próprio Paulo faz uma leitura e interpretação em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que Abraão recebeu uma promessa, mas Paulo diz, a promessa não diz aos seus descendentes, como se dissesse de muitos, mas ao seu descendente, que é Jesus. E mais à frente, Romanos vai dizer que Abraão, que recebeu a promessa da terra, ele mesmo não construiu uma casa de alvenaria, nem de pedras, ele peregrinou como se estivesse numa terra estrangeira e morou em tendas, ou seja, isso fala da fragilidade desse aspecto terreno, porque o Abraão tinha a mesma esperança que nós temos de uma Jerusalém celeste, não a terrestre. Nós não temos compromisso com a terra, nós queremos o céu, né? Então, eu gosto, para finalizar, gosto de uma teologia de Paulo, a teologia da reconciliação, que ele desenvolve em 4 textos, Efésios, Colossenses, 1 Coríntios e Romanos. Ele fala que nós devemos trabalhar pela reconciliação. A reconciliação
entre aqueles que estão separados por questões sociais, por questões étnicas, por questões culturais e questões religiosas, né? Então, eu acho que esse é o posicionamento da igreja hoje, independente dessa discussão aqui, que é rica, né? Ele traz o conhecimento dele, eu trago o meu conhecimento, você faz a mediação, mas aí, como o público maior do nosso programa é o público cristão, então um apelo a que se preste atenção a isso, não se envolver em discussões e que podem provocar mais brigas na internet, em redes sociais, né? Mas orar pela paz de um povo e pela paz do outro povo. Afinal de contas, Deus amou o mundo, né? Não amou só um grupo, não amou só a igreja. Deus amou o mundo e está tentando reconciliar todos por meio da igreja, que é a agência de Deus hoje. Sim, e também deixando claro que no mundo nós teremos essas situações, né? Sim. Essa escalonada guerra deve ser só piorar. Imagino que a gente Ela vem por ondas, né? Ela piora, depois some, ninguém mais fala nada. Daqui a alguns anos a gente é convidado para voltar aqui, discutir de novo. Eu falei isso na minha dissertação de mestrado, eu defendi em agosto de 2014. Eu falei de tempo em tempo, anotem aí, de tempo em tempo, pode resgatar o programa, a gravação aí. De tempo em tempo essa guerra existe, porque é um programa que está sendo aplicado na prática. E 9 anos depois... Está aí de novo, acontecendo, e a gente precisa de novo... refletir e pensar sobre o assunto. Sem contar que teve em 2019, 2021, teve outro conflito que não teve tanta repercussão por causa de pandemia. Não se falou muito, né? Esse realmente é maior do que os anteriores, mas nesse intervalo dos 9 anos teve outros conflitos. Sim, e um conflito grande que ofusca outro conflito que também não acaba nunca, né? Lá na Ucrânia, com a Rússia, uma situação também muito difícil. Professor Magno, quero de novo agradecer ao amigo pela colaboração. Obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre muito rico recebê-lo aqui e pensar com o irmão. Deus continue abençoando sua vida. Só para reforçar para você que nos acompanha, os contatos do professor Magno ficam à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? @programa Vejam Só, é só chegar por lá para você ter acesso também. Pastor Alexandre, a palavra está com o irmão. Então, 4 minutos aí para as conclusões e uma aplicação, por favor. Eu estive em Israel em 2005 para 2006, quando Israel saiu de Gaza. E quando Israel saiu de Gaza e o país estava dividido, tinha um pessoal que usava uma fita azul e o pessoal fita laranja. Uns eram que ficassem em Gaza, outros que saíssem em Gaza. Quando o governo, de forma unilateral, saiu, eu vi as cidades que Israel deixou para os palestinos serem destruídas por tratores. Eles felizes de destruir sinagogas, casas e parques. Eu assistindo aquilo, falei, não, eles estão fazendo isso, o que é mesmo? Não entendi isso. Aí a pessoa, será que não estou entendendo? A pessoa, não, isso aí, eles estão destruindo aquilo que Israel deixou para eles e achando que é a maior vantagem, né, deles destruírem aquilo. E aí você pensa, Israel tomou uma atitude unilateral, achando que estava fazendo um gesto de boa vontade, e o que recebeu? Sequestros e ataques, que o Hamas, na sequência, como o professor falou, ganhou, depois deu um golpe de Estado, matou a oposição, prendeu. Tem relatos muito interessantes de militantes do Fatah, feridos nos confrontos, pedindo para ser levado para o hospital israelense. E perguntaram para ele por quê? Porque se levar para o hospital de Gaza, eles vão terminar de me matar. Né? Então, essa é a realidade. Então, hoje, 20 e tantos anos depois, quase 20 anos depois, Israel descobriu que, com o terror, só um braço forte, não tem outra maneira. E olha que interessante, o juízo de Deus não é contra o homem, o juízo de Deus é a favor do homem, para que eu e você nos arrependamos. C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa que é o seguinte: o sofrimento é o alto-falante que Deus usa para falar ao coração do homem. Mas e a postura da igreja? Realmente concordo. Não temos que ter partidarismo, não temos que escolher um em detrimento do outro. Não é isso. Porque Deus colocou ambos os povos, judeus e gentios, debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos os povos. Agora, fazer acusação como Israel não tem nada a ver com a fé em Deus, o Egito também não tem. As nações ali também não têm. O Brasil também não tem. Mas Deus usa de graça e de misericórdia para com todos. Né? Que nação cristã que existe no mundo hoje? Bom, então isso explica bem a questão. Mas eu quero ler o texto que é a nossa missão, a nossa função como igreja, que é Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,
toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, o Atos 2 fala assim, né, lá no início da igreja, e nós temos uma caravana para Israel em 2024 para Pentecostes, para Shavuot, início da igreja. Entre em contato comigo. Aí diz assim, olha só, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E o que eles estão ouvindo? A pregação do Evangelho feita pelo apóstolo Pedro, em que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, dentre os judeus e dentre as nações, porque a igreja é a união de judeus e gentios que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o nosso compromisso é com o Evangelho para todos os povos. E olha, eu realmente oro para que Deus levante mais e mais missionários para o mundo islâmico, porque eles estão correndo risco de vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus os proteja e os guarde, porque amigos meus estão lá, nesses lugares, correndo risco de vida com a família, bem diferente em Israel. Embora em Israel você não possa fazer proselitismo na rua, mas você pode dar o seu testemunho individual e particular. Então, a nossa oração como igreja é mais obreiros, mais pessoas apoiando a obra missionária em todas as nações, entre todos os povos, sem discriminação. Amém. O professor disse, ele morreu por todos. Sem dúvida. Muito obrigado, pastor Alexandre, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Também é sempre uma honra ouvi-lo, aprender com o irmão também. Tenho certeza que quem nos acompanhou aí foi abençoado e edificado também com as reflexões que foram levantadas. Leve o nosso abraço à igreja também. Muito obrigado pela atenção com o Vejam Só. Os contatos, tá bom? Do pastor Alexandre também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Se quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho, né, dos Amigos de Sião, dos livros que nós mostramos, chega por lá, manda uma mensagem que ele vai te orientar corretamente, tá certo? Vamos encerrar o programa de hoje, mas eu quero só colocar aí na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos lá no Instagram se você acredita que o que tem acontecido lá em Israel é parte, né, do cumprimento das profecias bíblicas. 63% responderam que sim, e acho que para surpresa de 0 pessoas, né, ganhou. 26% responderam que não, 11% responderam que não sabe. É um número grande até, viu? Espero que o pessoal do Não Sei aí tenha aprendido aí com o programa aí e caminharam para um dos lados aí, quem já tinha escolhido, que também Deixa de ser o seguidor do Weber, né? Rapaz, o Weber enganava o pessoal, eu sempre falo isso aqui. O Weber, ele sabia o que ele queria responder, mas ele ficava com charme. Aí ele, não sei, essa pergunta é difícil. Eu sempre falava isso para ele, falava, Weber, para de enganar o pessoal, Weber. Você acha que alguém acredita que você não sabe a resposta? Não, mas eu não sei mesmo, então tá bom. Grande Heber Cocarelli, toda sexta-feira está aqui no Vejam Só Entrevista e, olha, uma melhor que a outra, tá bom? Só continuar nos acompanhando aí, inclusive amanhã, né? Amanhã o Heber está aqui na nossa programação com mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Quero agradecer demais, não só os nossos participantes, mas a você que nos acompanhou, deu carinho da sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. Eu reforço sempre, a construção do Vejam Só passa por você. E por isso que faço questão de agradecer a sua participação. Encerramos hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.